vitória é minha, a promessa é minha, amém? E vai ser só glória, irmão. Irmão, imagina lá no céu, não vai ter pregador. Vocês não vão ter mais que ficar escutando a pastora Márcia, o pastor, o apóstolo, o bispo, o ancião. Você não vai ter que ficar mais escutando, porque é só Jesus. Amém? Hoje nós somos só porta-voz de Jesus, né? Paulo diz assim, miserável homem que sou. Ah, se nós soubéssemos, né? O amor de Deus em toda a sua plenitude. Acho que nós não aguentaríamos. Porque como é que pode Deus usar meros pecadores como nós? Amém? Tem alguém aqui que não se acha pecador? Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Ele. Louvado seja Jesus. Louvado seja esse Deus maravilhoso que está aqui nesta manhã, que te trouxe pela mão direita, ali da tua casa, que te fez acordar hoje. Aleluia. Se isso não for motivo de adoração, de agradecimento do teu coração, irmão, de nada vale. Porque Jesus hoje nos acordou. Jesus hoje nos deu mais um dia de vida. Jesus hoje nos deu uma noite de sono. E se foi tribulado, irmão, Jesus também esteve com você. Por isso você não morreu, não sucumbiu. Por isso que hoje você está aqui, para dar glória para o Senhor. Quem tem boca, dá glória. Quem tem mão, levanta e exalta o nome de Jesus. Levanta as suas mãos, porque você tem braço. Aleluia. Se não tem braço, irmão, abra a tua boca. Se não tem boca, irmão, usa teu corpo, teu pé, mas adore ao Senhor. Porque Ele está aqui, irmão. Da hora que eu subi essa escada, eu estou sentindo a presença do Senhor. Aleluia. E como é bom saber que Jesus nos aceita. Que Jesus se faz presente neste culto. Que Jesus faz questão de estar aqui, irmãos. Isso não tem preço. Não tem dinheiro. Não tem alegria humana. Não tem título. Não tem nada, irmão, que pague isso que Jesus faz por nós. Eu queria ficar só nessa glória, mas a gente tem que falar a palavra. Enquanto a gente está aqui, irmão, a gente tem que falar a palavra. Fala, enquanto eu estou aqui, fala. Isso não é só para a pregadora, não, do dia, hoje aqui, não. Fala, enquanto eu estou aqui, eu tenho que falar de Jesus. Eu tenho que falar da sua palavra. Amém? Porque é ela que liberta, irmão. É ela que salva. É ela que redime. É ela que cura. É ela que faz todas as coisas. É pela palavra. É a palavra, irmão. Nós sem a palavra não somos nada. Ele vela pela palavra dele, irmãos. A Bíblia vai nos dizer que a palavra dele está colocada acima da cabeça dele. Olha só o que Deus fez. Ele pôs a palavra, pastor, acima da cabeça dele. Acima dele próprio. Porque a palavra dele tem valor. E a palavra dele não volta vazia. A palavra dele não volta, irmão. Antes faz o que apraz ao coração dele. E a palavra dele vai se cumprir na tua vida. Por isso você está aqui nessa cadeira, aleluia, preparada pelo Senhor. Quantas pessoas procurando cadeiras, posições, cadeiras boas, cadeiras almofadadas. É bom sim, irmão. Com toda licença, é muito bom para o bumbum. Mas não é bom para a alma. Não é bom para o espírito. Porque o que é bom para o espírito, para a alma, é a palavra. Tem coisas, irmão, que só é bom para bumbum. É bom para nosso agrado, para o nosso deleite, mas essas coisas vão passar. Fala para o teu irmão, vai passar. Tudo vai passar, irmão. O luxo, o dinheiro, tudo vai passar. As afrontas que você também recebe, as lutas que você passa, que eu passo, vai passar. Mas a palavra, essa não passará. A palavra que Deus te deu não vai passar. Se você ainda pensou nessa noite, eu acho que eu não vou viver as promessas de Deus. Eu vim aqui dizer para você nesta manhã, mentira do diabo.
Mentira do diabo, porque ele é o pai da mentira, mas Deus é a verdade, e a palavra que Deus nos falou, aleluia, ninguém pode eliminar da nossa vida. Abra sua Bíblia, porque é a palavra. Eu queria ficar aqui no glória, eu queria ficar aqui assim, ó, só abraçada com Jesus, mas a palavra tem que ser dita, em tempo e fora de tempo. Fala para o teu irmão, olha, a palavra tem que ser dita, em tempo e fora de tempo. E até quando você não tem tempo, fala da palavra. Irmão, o que tem de gente com desculpa, aleluia, para não falar da palavra. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas aqui está aqueles que foram escolhidos pelo Senhor, amém? Abriu a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo 1. Amém? Todos abriram? Quem puder acompanhar também pelo Data Show, se não trouxe a Bíblia. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo de número 22, a partir do versículo 1. Eu vou aguardar, já está de pronto. Eu vou esperar um pouquinho, porque às vezes tem gente que não traz a Bíblia. E se puder acompanhar, irmãos, prestar atenção no que Jesus vai falar para nós nessa manhã. Porque como a irmã que orou aqui, ela disse, né, ninguém vai sair daqui igual entrou. Quem crê nisso? Ninguém. É impossível você entrar na presença de Deus e sair igual. É impossível. Fala para o irmão, é impossível. Aleluia. Hoje, o Senhor está movendo as águas. Mudança de história. Oh, glória. É mais bênção para nós, irmãos. É mais bênção. Não pensa que acabou. Fala para o teu irmão, não pensa que acabou. Mas não pensa que o celeiro do Senhor está vazio. Oh, aleluia. Não pensa. Não pensa que acabou tua história. Em 1 minuto ele pode fazer grandes coisas. A parábola das bodas, capítulo de número 22, está escrito assim, Então Jesus, eu acho que está tendo alguma dificuldade, mas amém, né? Então, quem tem ouvidos, ouça. Glória a Deus, amém? Quem tem ouvidos, ouça. Se você não conseguir olhar com os olhos, ouça com os ouvidos. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo assim: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados, eis que tenho o meu jantar já preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já está pronto, vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo, o outro para os seus negócios. E os outros, apoderando-se dos servos, o ultrajaram e mataram esses servos. Então o rei, tendo notícias disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a cidade. Então
disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, à saída dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa passagem aqui, que fala das bodas, é uma historinha que Jesus conta. Jesus, a maior parte da sua caminhada, quando ele discipula os próprios discípulos e toda a multidão, ele contava em forma de parábolas. Todos aqui, acredito que todos, já sabem o que é uma parábola. Uma parábola é uma historinha. É uma forma mais fácil de entendermos o que uma pessoa diz. Quando uma pessoa ela começa a contar para você algo e ela conta como uma historinha, que nem você pega o seu filho e quer explicar algo para ele. Quem aqui é pai, é mãe, às vezes para explicar algo para uma criança, você explica de uma forma como uma historinha, porque fica de mais fácil entendimento. Assim Jesus fazia. Jesus, ele não complica, não. Jesus, ele é simples. A Bíblia vai nos dizer que Jesus é até manso de coração. Jesus não é arrogante, Jesus não se fez doutor entre os homens, mas ele se fez como servo. E ele veio e ele explicava de uma maneira, irmãos, que todos podiam entender. Ninguém podia dizer que não entendia Jesus. E até hoje, muitos às vezes dizem que não entendem as Escrituras. Aleluia. Mas a Bíblia vai dizer: aquele que tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, Jesus, ele conta em parábolas. E quem narra, quem escreve essa parábola que Jesus está contando, porque é interessante, irmão, toda vez que Jesus estava ensinando, toda vez que Jesus estava fazendo um milagre, que Jesus estava ali animando, Jesus estava libertando, os discípulos estavam junto dele. Interessante que tudo que Jesus falava, tinha alguns discípulos que escrevia, para que não esquece. Por isso é importante, às vezes quando um pregador está falando, a Fátima lá com o caderninho dela. Por quê? Porque ela está anotando, não é o que a pastora Márcia fala, mas é o que Jesus fala. Através da minha vida, através de outros pregadores, e até, às vezes, irmão, de um irmão que está lá na porta. Jesus usa todos. Amém? E a pessoa anota, por quê? Porque quando ela chegar em casa e ela viver aquela luta, ela vai ler o que ela escreveu e ela vai ver que Jesus está falando para ela: anima-te, sede forte e corajoso, porque eu sou contigo. Então, quando a gente anota, você sabe disso, quando você ia na escola, aleluia, quando você ficava brincando e não anotava nada, quando chegava o dia da prova era 0. Mas quando você estudava, você anotava, chegava o dia da prova, era 10. Você era elogiado pelo professor, você era elogiado pelo diretor, pelo papai, pela mamãe. Aleluia. Então, aquele que anota, aleluia, ele se dá bem. Então, por isso os evangelhos são escritos. Por isso a palavra de Deus, ela é escrita. Por isso que muitas das vezes os profetas dizem: está escrito. Por quê? Porque foi anotado. Foi ali selado. A palavra de Deus, ela é escrita, ela é selada, ela é um documento para a tua vida e para a minha vida. A palavra de Deus é um documento onde você carrega, aleluia, aonde você for.
Se vier uma afronta, se vier um apontamento, um julgamento contra a tua vida, você tem um documento. Você pode olhar e dizer para as pessoas: eu tenho um documento, eu sou filha, eu sou herdeira do Deus Altíssimo. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Eu sou filha, eu sou filho daquele que me chamou. Então você tem um documento, a escrita, ela documenta algo que realmente é realidade. Se você vai diante de um juiz, ele vai querer provas, ele vai querer, aleluia, uma escrita, ele vai querer alguém assinando para dar aquilo como verdade. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que aqui, Mateus, esse evangelho que você abriu, no qual ele escreveu o que Jesus estava falando. Interessante que Mateus, ele está escrevendo essa parábola. Jesus falando, havia um rei, ele escrevia, havia um rei, que fez uma grande festa para o seu filho, eram as bodas. Mateus escrevia, havia um rei, que estava dando uma festa, bodas, para o seu filho. Então, o que Mateus ouvia, Mateus escrevia. Ele pegava o pergaminho da época, a caneta da época, a pena da época. Se ele não escrevia, ele guardava na mente, porque depois ele ia escrever o evangelho. Então, tudo que Jesus falava, ele colocou aqui, Evangelho de Mateus, Evangelho de São Mateus. Mas eu quero agora dar uma paradinha na parábola, na historinha da bodas, para falar um pouco desse Mateus. Falar de Mateus que estava ali com o papelzinho, com a caneta, anotando tudo que Jesus falava. Mateus era um galileu, irmãs. Mateus, ele era galileu, nascido na Galileia, ou melhor, ele era um judeu. Por quê? Porque nós não podemos dividir Galileu de judeu. Não podemos dividir. Porque o judeu, ele veio depois do Galileu. Por quê? Porque quando o povo de Deus estava cativo na Babilônia, assim que eles foram livres, e eles voltaram, eles receberam o nome de judeu. Então não podemos dividir o Galileu do judeu. Então Mateus, ele era o Galileu, mas ele também era o judeu. A Bíblia vai nos dizer que Mateus, esse homem que escrevia tudo que Jesus falava, tudo que Jesus fazia, ele escrevia, diz que ele era galileu, ele era judeu, porém ele foi servir a Roma. Ele não foi servir a Israel, ele foi servir a Roma. A Bíblia vai dizer que Mateus, ele era Levi, o publicano. Por quê? Porque ele recolhia impostos. Esse Mateus aqui, ele recolhia impostos. Olha só, ele não cobrava impostos, ele recolhia. Eu até arrisco a dizer que ele era amigo de Zaqueu. Porque diz que Zaqueu era cobrador de impostos. E era do mesmo tempo de Jesus. Zaqueu também cobrava impostos. Mas Mateus recolhia. Eu acredito que Zaqueu chegava lá, se não fosse Zaqueu, seria outro cobrador, que chegava lá e cobrava, falava, paga os impostos. E Mateus ia recolhendo o que era pago. Ele recolhia, ele levava uma bolsa cobrando os impostos. Então, porque Mateus foi servir a Roma, em cobrar, em recolher os impostos, diz que os religiosos da sinagoga se revoltaram com Mateus. Por quê? Porque para os judeus, Mateus era um traidor, entre aspas. Sim, era um traidor. Ele tinha largado as sinagogas para poder ir ali ser um cobrador, um recolhedor de impostos. Então, supostamente, todos das sinagogas, os judeus, os galileus, os judeus não gostavam de Mateus. Eles rejeitavam Mateus. Mesmo porque, irmãos, as sinagogas estavam cheias de judeus. Pensa comigo, mas cheias de judeus. Por que as sinagogas? Porque no tempo de Esdras, quando o templo estava sendo erguido e não estava pronto, se formaram pequenas igrejas, pequenas sinagogas.
Para quê? Para juntar, fazer o juntamento dos galileus. Para escutar o quê? O Torá, a Bíblia, o tempo de Moisés, as leis de Moisés, as leis mosaicas. Então, enquanto o templo não estava erguido no tempo de Esdras, o povo se espalhava nas sinagogas. Mas tinha algumas sinagogas, irmãos, nessa sociedade religiosa, que era mais ortodoxa. Tinha algumas sinagogas que eram mais rígidas, que eram os fariseus. Os fariseus, eles eram tão ortodoxos, eles eram tão rígidos, aleluia, que eles não aceitavam qualquer um. Os fariseus não aceitavam. Eles eram tão presunçosos. Os fariseus, eles eram tão cheios de si. Eles eram tão sábios. Eles eram tão cheios da letra, tão estudados das leis mosaicas. Eles entendiam tanto, eles eram tão ortodoxos, que não era qualquer um que eles aceitavam na sinagoga. Imagina se eles iam aceitar Mateus, que tinha, aleluia, se os fariseus da época de Jesus iam aceitar Mateus. Esse Mateus é um traidor, um bandido. Esse que escreveu o evangelho de Mateus. Esse Mateus é um bandido, foi servir a Roma, foi cobrar, foi ali recolher, talvez ajudar Zaqueu. Na sinagoga ele não entra. Então Mateus passou a ser rejeitado. Mateus passou a ser excluído, aleluia, das sinagogas. Ele passou a ser excluído de Israel, ele passou a ser excluído dos galileus, dos judeus. Ninguém mais queria saber de Mateus. Mas aí vem Jesus. Aí vem Jesus, irmão. Jesus começa a passear. E ali, quando Jesus está escolhendo os discípulos, olha que coisa linda. Fala para o teu irmão, que coisa linda que é Jesus. Fala que coisa linda é Jesus. Aleluia. Jesus passa ali. E Jesus começa a entrar nas sinagogas. Jesus começa a entrar ali dentro das igrejas, aonde estão os judeus, aonde estão os fariseus, aonde está ali, aleluia, os sábios, aonde estão ali os letrados. E ele começa a olhar para aquele povo, e começa a ouvir o que eles falam. E Jesus sai da sinagoga, entra na sinagoga, Jesus sai para as ruas, ele sobe montes, Jesus passa pelos vales, Jesus passa por todos os lugares, curando, libertando, aleluia. Mas na hora da escolha dos discípulos, Jesus olha para Mateus, o excluído. Jesus olha e mira Mateus, pastor. Ele olha para ele e diz assim: esse é o excluído, esse é o trapaceiro, esse é aquele que eu recolhe os impostos junto com Zaqueu, talvez, ou outro cobrador, não sei se eles eram amigos, repito. Mas havia muitos cobradores de imposto, aleluia. E Jesus olha para ele, fala para o teu irmão de novo, que coisa linda. Fala, Jesus não é fariseu. Fala, Jesus não é doutor. Jesus não é religioso. Jesus não é dono da sinagoga, não. Jesus é Jesus de Nazaré, o Galileu. Ele olha para ali, para Mateus, e ele se identifica, o Galileu. Olha para o Galileu e olha e fala assim: ele é o rejeitado, ele é o excluído, errou, mas para mim ele serve. Para mim ele serve, ele é o Mateus, ele serve. Ele é excluído, mas eu não excluo, não. Jesus não exclui, irmão. Jesus vai lá, olha para Mateus e fala: Mateus, quer me seguir? Que tremendo, irmão. Mateus, ele começa a seguir Jesus, o publicano, Levi o publicano. E, irmão, e ele não começa a seguir Jesus por obrigação e nem por força, mas de espontânea vontade. Porque aquele que se aproxima de Jesus, não tem como, irmão, não seguir ele de espontânea vontade.
Quando começa a olhar para Jesus e conhecer a palavra, conhecer quem é Jesus, é impossível servir-lhe por obrigação, é impossível, irmão, porque Jesus é lindo. Mateus ali, ele começa a seguir Jesus, sabendo que ele tinha que deixar as cobranças do imposto. Ele sabia que ele tinha que parar de ajudar Zaqueu. E olha que Jesus nem tinha ainda pregado a palavra, mas só pelo fato de ele olhar nos olhos de Jesus, ele diz: eu preciso renunciar muitas coisas. Eu preciso deixar de ser, aleluia, um recolhedor de impostos. Assim como Zaqueu diz: eu te restituirei 4 vezes mais. Ele olha para Jesus, Jesus não exige nada, Jesus não cobra nada, Jesus só olha nos olhos dele e diz: vem, e ele vai, e ele começa a renunciar, irmão. Não tem como seguir Jesus e não renunciar às coisas desse mundo. Não tem, quando nós sentimos o amor de Deus, não tem como não renunciar. Renunciar o dinheiro, renunciar às coisas que se passam, renunciar até às lutas, irmãos, porque elas passam. Aleluia. Não tem como, aleluia. Não tem quem nos obrigue, porque não é por obrigação, nem por força, nem por violência, mas é por constrangimento, porque Jesus nos constrange. Jesus derramou sangue na cruz por mim e por você. Nós éramos malditos, nós merecíamos a cruz, mas Jesus foi no meu lugar, no teu lugar. Então não tem como não se constranger. Aí vai dizer a Bíblia que Mateus imediatamente larga Roma. Imagina, glória a Deus, Mateus seguindo Jesus, passando na frente das sinagogas. E por que não dizer Mateus pondo o pé dentro da sinagoga, junto com Jesus? Jesus ia na sinagoga. Jesus entrava nas sinagogas para pregar a Torá. E Mateus atrás. Eu não sei você, mas eu dava tudo para ver a cara dos fariseus. Os fariseus que diziam: olha lá o excluído. Olha lá o falso, olha lá o pecador. Os fariseus dizendo: olha, esse aí não tem jeito, olha, esse aí é um nada. Nós não, olha nossas vestes, primeiros lugares na igreja. Imagina o Mateus no fim da igreja, lá no fundinho, do ladinho de Jesus, ou para dizer melhor, atrás de Jesus, que é o lugar do cristão, irmão. Imagina Jesus pisando na sinagoga e Mateus atrás dele. Quando viam Jesus entrando, ninguém via Mateus atrás, porque ele se escondia em Jesus. Porque lugar de cristão é atrás de Jesus, não é na frente. Lugar de cristão, irmão, é se esconder nas vestes de Jesus, se esconder debaixo das asas das penas de Deus. A Bíblia vai nos dizer que feliz é aquele bem-aventurado que se esconde debaixo das penas do Senhor. Aleluia, oh aleluia. Então quando ele entrava, acho que quase ninguém via Mateus, mas como passar desapercebido aquele que segue a Jesus? Você nunca vai ser desapercebido, irmão. Aonde você entrar, aonde você colocar a planta dos pés, aonde você colocar a tua mão, você será abençoado. Aonde você pisar, vão reconhecer, aleluia, a luz de Cristo sobre a tua vida. Ele estava assim atrás de Jesus, por isso que ele era visto. Quem quer passar na frente de Jesus, irmão, pode contar, não vai ser visto. Porque Deus não veio, aleluia, para dividir a glória com ninguém, irmão.
A glória é dele, o louvor é dele, o mundo é dele, você é dele, as bênçãos é dele, a morte é dele, a vida é dele, irmãos. Aleluia. E você tem todas as coisas com o Senhor. Alegra-te, porque tu não vai mesmo sair deste lugar hoje do mesmo jeito que entrou. Se você entrou triste, se prepara, você vai sair alegre. Se você entrou doente, vai sair sarado. Se você entrou de cabeça baixa, vai sair daqui com a cabeça erguida, porque aqui está o dono da vida. A glória é dele, ele não divide. Aleluia. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que Mateus começa a seguir Jesus. Mateus ali começa, aleluia, a ganhar uma inteligência sobrenatural. Quem segue Jesus começa a ficar inteligente. Começa a ficar inteligente, porque Mateus, irmãos, pensa bem comigo, o que ele fazia na vida? A não ser recolher imposto, pastor. Ele ia com a sacolinha, os cobradores cobrando e ele enchendo a sacola. Ele era, irmão, um sacoleiro. Era uma pessoa que andava com uma mochila nas costas, ajudando os cobradores. Ele era um auxiliar de cobrador, pastor. Olha o que Mateus era. Mas a Bíblia vai dizer que assim que ele começou a seguir Jesus, ele começou a ser inteligente. Por quê, irmão? Porque ele começou a estudar. Mateus começou, irmão, a ler a palavra, o Pentateuco. Porque, irmão, não tem como seguir Jesus e não ler a palavra. Porque cristão que diz que segue Jesus e não lê a palavra, irmão, não é de Jesus. Porque como você vai dizer do seu Senhor se você não conhece quem é o seu Senhor? A Bíblia vai dizer que Mateus começa a querer estudar. Mateus começa a se interessar. E Mateus, irmão, todo filho de Deus é inteligente. Falou glória. Porque você está recebendo sabedoria de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão. Você vai se destacar pela inteligência de Deus aí fora. Ei, porque Deus vai te dar estratégia, sabedoria, vai te dar a palavra oportuna, na hora certa, na hora exata. Deus vai dar estratégia. Então, Mateus, ele começa a aprender. Mateus, ele não vê preço, ele não vê tempo para poder se dedicar às Escrituras. Irmãos, ele vai ler o Pentateuco. Ele vai começar a querer entender. Eu já vou voltar para a parábola, amém? Eu quero que você antes entenda o que Jesus está falando de Mateus, aquele que virou secretário de Jesus. Aleluia. Ei, Mateus começou a olhar para a palavra. Ele começou a ler ali o Pentateuco. Ele começou ali a ver as leis de Moisés. Ele começou ali, aleluia, a entender o Êxodo. Ele começou a entender que Moisés era uma prefiguração de Jesus. Ele começou a entender que Moisés, aleluia, era o libertador de Israel, dos hebreus, da mão de Faraó do Egito. Ele começou a assimilar, olha a inteligência, que Moisés era a sombra de Jesus, o que veio para libertar da mão tirar os escravos da mão de Satanás. Ele começou a entender através do Pentateuco, ali da antiga lei. Mateus começa a ficar inteligente. Ninguém mais engana Mateus. Eu quero dizer para você, ninguém mais te engana. Principalmente Faraó e Satanás, que diz que tu vai morrer, que diz que tu não vai conseguir, que diz que você não é filho de Deus. Eu vim aqui declarar que em nome de Jesus, a palavra que Deus declarou sobre a tua vida, tu não morrerás antes de ver a todo o bem do Senhor sobre a tua vida. Alamanto de cai, de plou, de plai. Aí diz que Mateus começa a olhar.
E Mateus começa a coçar a cabeça. E Mateus começa a falar, não, pera, isso aqui encaixa nisso. Não, pera, este profeta, o que esse profeta está falando? Aí Mateus não se contenta, porque crente não se contenta, irmão. Crente que não é crente, ele fica no Facebook de noite. Crente que não é crente, nada que não seja demais, irmão. Eu também às vezes sigo as redes sociais, louvado seja o Senhor, mas eu sigo para ouvir a palavra de Deus, vejo aquilo que é bom para o meu coração, aquilo que às vezes me deixa contente. É gostoso às vezes você ver criancinha, nenenzinho brincando, cachorrinho brincando com o dono, né? Tem coisas que são sadias, são boas, mas principalmente a palavra de Deus. Mas tem gente que fica 24 horas perdendo tempo com coisas que não são do Senhor, aleluia. Mas Mateus não, Mateus começa a olhar para a palavra, e ele fala, pô, mas não é possível, Jeremias falou a mesma coisa. Aí ele vai lá em Zacarias, ele falou a mesma coisa. Ele vai em Malaquias falou a mesma coisa. Há de vir um Salvador, há de vir um libertador, há de vir um Messias. Espera, esse negócio está ficando gostoso, esse negócio está ficando bom. Mateus começa a ficar sábio, Mateus começa a ficar diferente, porque quem é crente, quem obedece a Deus, quem entende das coisas de Deus, irmão, é sábio, é inteligente, é próspero, ninguém engana, ninguém confunde, aleluia. Onde ele vai, ei, o mal tem que cair, aonde ele pisa, aleluia, as trevas têm que ser dissipadas, não é por causa tua, mas é por causa de Jesus, é por causa de Jesus. E aí Mateus começa a olhar e falar, pera, ei, o Pentateuco, os profetas, falam tudo a mesma coisa. Aí ele vai ler em certa parte ali da lei, e ele diz que um dos profetas diz que nasceria um Messias, ei, nasceria um menino, que tentariam matar ele como tentaram matar Moisés. Olha como a história de Moisés é parecida. Olha, eles iam matar Moisés, e também que iam matar Jesus, o Messias, que Herodes ali ia mandar matar todas as crianças, aleluia. Porque é assim, irmão, quando você vira crente, muita gente te vira a cara, muita gente começa a te apontar, mas eu quero dizer uma coisa para você: se você tem Jesus, todos, aleluia, vão glorificar o nome de Jesus na tua vida. Aí Mateus começa, pera, vai vir um Messias, ei, será que é esse que me chamou? Será que é esse que eu encontrei na praia? Será que é esse o Messias, o Jesus que me chamou para seguir ele? E aí, irmão, ele vai crescendo, porque o povo de Deus cresce. Quanto mais o inimigo ataca, mais o povo de Deus cresce. Espera um pouquinho, eu não sei se você entendeu que a profecia é para o dia de hoje também. Quanto mais te atacar, mais você vai crescer. Quanto mais te apontar, mais você vai subir. A labassura decanta. Quanto mais falarem de você, mais Deus vai te justificar. Quanto mais quiserem te matar, mais você vai viver. A lamassura decanta, deplou, deplai. Ei, Deus é fiel. Aí, irmãos, ele olha e ele fala, pois é, acho que é esse negócio mesmo. Esse negócio gostoso que eu estou sentindo aqui, acho que ele é Jesus mesmo. Acho que ele é o Messias. Eu acho que ele é o tal. Porque quando eu estou perto dele, eu sinto uma coisa gostosa. Quando eu estou perto dele, eu sinto uma paz. Eu larguei a minha sacola, mas nada me falta. Eu larguei tudo, eu larguei os romanos, mas nada me falta. Ei, eu larguei, decanta lá o meu ofício, nada me falta. Eu larguei até as mágoas do que os fariseus falou de mim, que eu era um traidor, que eu era uma coisa. As mágoas eu larguei, eu nem lembro mais delas. Acho que é ele o Messias. Eu acho que é esse mesmo, aleluia. Porque eu não tenho nada, me falta. A Bíblia vai dizer, Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Nada me faltará, irmão, está errado. Se você for estudar o hebraico, as origens, é o Senhor é meu pastor, Davi falou, o salmista, e nada eu tenho falta.
Não é que não me faltará nada. Eu não tenho falta de nada. Fala para o teu irmão, não tenho falta de nada. Fala, se eu não tiver a roupa A, a roupa B, não tenho falta de nada. Eu não sinto falta de nada. Você pode falar para o teu irmão nessa... Fala, irmão, não fica falando que não vai te faltar nada, que não vai faltar Ferrari. É mentira. Irmão, quem prega esse evangelho da prosperidade, irmão, que você vai ganhar Ferrari, que você vai ganhar avião, que você vai, teu nome vai aparecer nas redes sociais. Pode aparecer sim, se Deus quer. Se Ele quer, Ele faz. Se Ele não quer, Ele não faz, irmão. Mas não, é de nada eu tenho falta. Mateus passou a não ter falta nada e ele começou a entender, esse é o Messias que Zacarias falou, que Jeremias falou, que Isaías falou. Eu estou junto do tal. Você está entendendo nesta manhã que você está junto do tal? Sabe aquele que Isaías falou? Ele está aí sentado do teu lado. Sabe esse Jesus que Jeremias falou? Ele pega na mão aí de Jesus. Pega na mão de Jesus. Eu não sei se você está entendendo. Jesus está aqui, oh amado. Amado das nossas almas, Ele está aqui. Pega na mão dele. Ei, o que Mateus sentiu, você está sentindo nesta manhã. Ele está aqui. A glória é dele. Tudo é dele, para ele, com ele. Ele está aqui. Então ele começa a entender que ele está com o próprio. Ele está com o próprio, ele está com o próprio Deus. Ei, nós estamos com o próprio Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, eu vou falar de novo, porque tem gente ainda que não deu glória. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Jesus, quem impedirá? Recalabarabassai. Ele está aqui. E aí Mateus começou a ficar mais juntinho. E Mateus começou a perceber que ele não precisava mais que uma folha e uma caneta. Ei. Porque o que ele ia receber naquela folha e naquela caneta, através da boca de Jesus, era promessas para a vida dele. Ele não precisava, irmão, de carro, ele não precisava de luxo, ele não precisava de nada, ele precisava de um papel e de uma caneta. Você tem um papel e uma caneta aí, irmão? Aí, ó, anota aí, fala assim, Deus é por mim, quem será contra mim? Aleluia! Se Ele é por mim, quem será contra mim? Será que você pode anotar? E se você tem isso, irmão, ei, você vai descer daqui que nem um foguete. Tu vai descer daqui que nem um rojão. Aleluia. Aí Mateus, irmãos, foi achado com graça pelos olhos de Jesus. Assim como Noé foi achado com graça por Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus começa a pegar Mateus, a mão de Mateus, ensinar Mateus e falar, Mateus, continue estudando. Mateus, continua orando. Mateus, continua me ouvindo. Mateus, continua comigo. Mateus, onde eu for, tu vai. Mateus, os milagres que eu fizer, tu vai ver. Mateus, as libertações que eu vou fazer, tu vai registrar, Mateus. Ei, tu vai ser cúmplice de mim. Ei, você já pensou que você é cúmplice de Jesus? Você já pensou, aleluia, que tu é secretário de Jesus? Aleluia. Você começa a perceber, aleluia, que você ali, ó, decanta, leva, sube, é o amigo de Jesus. Porque a Bíblia vai dizer que Ele não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigo. E tem gente que fica revoltado. Aí eu sou servo, tenho que fazer tudo para Jesus, para a igreja. Eu tenho que limpar, eu tenho que pregar, eu tenho que cantar, parece que eu sou bombril, tenho que fazer tudo. Irmão, em nome de Jesus, porque não é mais servo, mas é amigo, e amigo faz tudo. Amigo anda junto, amigo dá vida, amigo faz tudo. Aleluia. Mateus era um privilegiado. Jesus falava, vamos Mateus,
Vem, Mateus, vamos subir a monte, Mateus, vamos subir num barquinho agora. Mas e se o barquinho, e se vier tempestade? Fica quieto, Mateus. Mateus, cala a boca, Mateus. Mateus, deixa o barco chacoalhar, eu ainda estou na direção, Mateus. Ei, Mateus, vem, Mateus, vem, Pedro, vem, Tiago, vem comigo, sobe no barquinho, agora desce do barquinho, agora vamos orar. Ei, vocês não podem nem uma hora orar. Tem crente que não ora, irmão. Tem crente, irmão, arabassura decanta. Tem crente que 5 minutos de joelho já fala que o joelho está doendo. Ei, não estou falando só de joelhar não, irmão, porque eu também já estou numa idade que meu joelho dói, sabe? Mas a gente tem que dobrar o coração. A gente tem que estar do joelho, irmão. Se tu não pode ajoelhar, dobra o teu coração, porque tem gente que tem coração duro, não consegue envergar, irmão. Mas eu vim aqui para profetizar que coração duro Deus vai envergar. Ei, só acredita quem quer. Alabaçuba, porque não sou eu, é o próprio Deus. Coração duro Ele vai envergar. Eita Jesus, aleluia. Ele está aqui. Eita Jesus maravilhoso. Fala, Jesus vai quebrar. Fala, Jesus vai quebrar certas coisas. Fala aí, Jesus vai quebrar aquilo que tu não pode quebrar. Fala, Jesus vai alcançar o que tu não alcança. Fala, Jesus vê o que tu não vê. E Jesus pode o que tu não pode. Ô glória, eu posso ouvir um glória aí? Quem tem boca, quem tem mão, joga a mão para o alto, glorifica a Deus, porque Ele está aqui. Mateus começa a ficar bem pertinho de Jesus. Começa a anotar tudo que Jesus fala. Quem olhava de longe falava, deve ser um fofoqueiro. Deve ser um fofoqueiro. Anota tudo que Jesus fala para depois falar para os outros. Glória a Deus. Glória a Deus dos fofoqueiros do reino de céu. Porque eu sou uma fofoqueira mesmo. Aonde eu entro, eu falo de Jesus. Outro dia eu entrei num Uber, irmã. Fiz amizade com minha irmã aí. Já chamo de irmã porque vai ser, em nome de Jesus. Eu não entrei naquele Uber à toa, não. Foi na semana do Natal, fiquei presa 1 hora no trânsito. Eu falei, Jesus, você está me prendendo aqui, deve ser algum motivo. E pensei isso para Jesus. Ela mesmo disse, se nós estamos aqui paradas, deve ter algum motivo. Eu falei, eita Jesus, tu usa a boca de quem tu quer. Aí eu falei, já entendi o recado. Irmão, do nada, ela começou a falar. Começou a falar das filhas. Começou a falar, não sei o que, não tinha o que fazer, né? 1 hora presa no trânsito. Vamos conversar. Ainda mais a pastora Márcia que gosta de falar. Vamos lá, eu estou quieta, Jesus. Foi ela que começou. Vou falar que eu sou faladeira, mas a mulher falava mais que eu. Vai ser pastora. O glória. Aí ela começou a falar, falou. Meu Deus. Falou. Ela estava querendo o poço ali com Jesus. E Jesus falou, você teve 5 homens, nenhum é teu. E foi exatamente o que ela falou. E aí ela falou assim, olha, chega, tem hora que a gente olha para esse mundo, tá louco. Ela mesmo profetizando, ela mesmo falando, ela falou, parece que tá, tudo vai terminar, né? O mundo tá louco. Ela falou, bem que eu tenho uma amiga pastora. Ela falou que falou para mim que eu tenho que arrumar meu namorado, tem que ser Jesus e não esses homens da vida. Ela falou, você concorda? Eu falei, plenamente. Ela falou, é mesmo? Eu falei, você está falando com uma pastora? Ela falou, não é possível, me perseguem. Aí eu falei, aí chegou minha vez. Aí falamos. Quando falei tudo que tinha que falar, o trânsito abriu. Aí ela pegou meu número, fez amizade, me manda todo dia versículo. Ela pergunta como eu estou, eu pergunto como ela está. E ela pôs assim, pastora, muito obrigada de você entrar dentro do meu carro, muito obrigada por você entrar na minha vida. Eu sou uma fofoqueira de Jesus. Se eu entro no carro é para fazer fofoca de Jesus. Falar que Jesus é bom, que Jesus liberta, que Jesus cura. Eu sou mesmo. Mateus, imagina, ele está anotando, por quê? Porque ele é um fofoqueiro. Tudo que Jesus fala, ele vai contar lá fora. Olha, ó, ela anotando. Vai contar lá fora o que Jesus falou hoje aqui. Amém? E aí, Mateus, irmãos, imagina os fariseus. Os fariseus olhando ali, falando, esse Mateus, traidor, agora andando aí com esse Jesus. Os fariseus ficou louco, porque Jesus também incomodava os fariseus.
Jesus incomoda os fariseus, irmão. Por isso que às vezes você vai falar de Jesus aí fora, a pessoa fica incomodada. Começa, sabe, está sentada na cadeira, a pessoa começa a coçar a cabeça, começa a levantar, sabe, fica incomodado. Não tem problema não, vai falando. Vai falando, porque tu fala, Jesus confirma. Tu profetiza, Jesus realiza. Eu não sei se você está entendendo que Deus lhe deu autoridade. Deus está assinando, aleluia, aquilo que tu prega aí fora. Tu não pode ser pregador só dentro da igreja. Tu tem que ser pregador ali no ônibus, no ponto de ônibus, na calçada, onde tu trabalha, na escola, aonde tu estiver. Fofoqueiro do reino de Deus. Aí ele com aquela amizade com Jesus, os fariseus não gostando. E ele anotando. Aí ele vai olhar e vai estudar novamente as leis, e ele percebe que não falam só de um Messias, mas fala de um que vinha anunciar a vinda do Messias. Vinha um chamado João Batista. Mateus olha e fala assim: João Batista, será que é esse que batizou Jesus nas águas? Que vinha um que ia clamar no meio do deserto. Uma voz que clama no deserto. Ele falou: não é que as coisas estão acontecendo, não é que tudo que está escrito nesse livro acontece, não é que tudo que essa palavra fala se realiza. E esse deve ser João Batista, que é parecido com Elias. É, parecido com Elias. Você sabia que João Batista é parecido com Elias? É. Sabe por quê? Porque João Batista, ele usava roupa de animal, da pele de animal. Ele comia, gente, gafanhoto. Ele se alimentava de mel silvestre. Era só o que João Batista fazia. E uma roupa, irmão, de pele de animal. Ele não tinha boa aparência. Não, João Batista não tinha. Igualzinho Elias. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vou falar uma coisa para você. Assim como Elias botou a mão no dedo no nariz de Acabe, do rei Acabe, e diz assim: olha, pela minha palavra, pela palavra do Senhor, olha como Elias era ousado, pela palavra do Senhor, vai ter uma seca aqui de 3 anos e meio, não vai chover. E Deus honrou o que Elias falou. Assim João Batista também falou para Herodes, falou para ele: olha, te arruma, te apronta, para de adultério, raça de víboras, arrependei-vos. Ele tinha a mesma unção de Elias, João Batista tinha, por isso que ele usava a mesma roupa. Irmão, presta atenção, Eliseu, o moço de Elias, ele pegou a capa de Elias, mas não pegou as vestes de Elias. Sabe por quê, irmão? Porque ele só pegou com a capa, porque não é qualquer um que põe a roupa de Elias. Ninguém põe a mesma roupa de João Batista. Porque eu vou te falar uma coisa: querer pôr a roupa que o pastor põe, que o pregador põe, que o obreiro põe, que o evangelista põe, irmão, tem que pagar preço. Elias, ele tinha essa roupa, João Batista tinha, mas ó, cabeça cortada. Para ter a mesma roupa, irmão, tem que pagar o preço, pastor. Para andar com Jesus tem que pagar o preço, tem que ter renúncia. Para andar com Jesus, irmão, a labassura decanta, pode sofrer risco de vida. Por isso Eliseu recebeu a porção dobrada e a capa, mas não recebeu as vestes de Elias. Quem recebeu as vestes de Elias foi João Batista. Porque para denunciar o pecado, irmão, pastor, tem que ser valente. Para falar do pecado, tem que ter ousadia, tem que saber que sofre risco de morte. Mateus percebeu isso, falou: João Batista é o que vem clamar com a voz do deserto, igual Elias. Irmãos, tem que pagar preço. Obreiro tem que pagar preço. Músico tem que pagar preço. Pregador tem que pagar preço. Evangelista tem que pagar preço. Porteiro tem que pagar preço. É igual, irmão. Só não é igual quem não quer pagar preço. Quem quer levar nome de crente, quem quer levar nome de cristão, aí é diferente, irmão. Aí é título, aí é crachá, né, pastor? Aí é crachá. Aí é faixa na, né?
para no dia da marcha para Jesus ir lá, pôr a faixa na cabeça, o oba-oba, e depois volta para o pecado. Mas para poder ser Mateus, para poder ser João Batista, para poder ser Elias, precisa pagar o preço, precisa ter caderno na mão, precisa ter caneta na mão, precisa obedecer às escrituras, precisa obedecer à lei. Ei, decanta lavassúbia, precisa pagar o preço da aflição, o preço da luta, recalavassúbia. Tem que pagar o preço, irmão. Aleluia. Porque a luta passa. Eu vim aqui para profetizar que essa luta vai passar. Ela vai passar, porque Deus fala, tudo passa e vai passar. Se Deus falou, irmão, quem vai poder mudar? Que essa luta vai passar. Ela só está passando para que tu venha, aleluia, testemunhar do nome do Senhor. Ah, mas eu já estou há tantos anos, já aconteceu tantas coisas. É porque ainda não chegou o teu tempo, ainda não chegou a final do que Deus está escrevendo sobre a tua vida. Não chegou o final. Fala assim, não chegou o final. Fala, enquanto tu respirar, fala para o irmão aí do lado, tem esperança, porque a esperança é o que traz a fé. A esperança, amém? Tu verás ainda a glória de Deus. Aí, irmãos, Mateus é chamado, eu estou chegando na parábola, e nós vamos receber a unção que Deus aqui marcou para cada um de nós, que não é minha, é do Senhor, porque aí é Ele que sabe o que faz. Mateus começa a estudar, começa a ficar muito inteligente, tão inteligente, que ele supera os sábios da sinagoga. Ele começa a ultrapassar, irmãos, os letrados, os fariseus. Ele começa, ó, irmão, que nem um rojão. Tu vai passar na frente de muita gente. Lá onde tu trabalha, lá onde tu decanta, lebassure, calabaçai, aonde tu anda, aonde tu frequenta, ali na tua família, tu vai subir que nem um rojão, decanta, labassure, porque é o que Deus tem para você. Alamassure. Ninguém vai te enganar. Tu vai ter a resposta certa. A tua resposta, irmão, vai convencer. A tua fala, irmão, vai decanta, labassure, vai ser honrada pelo Senhor. A tua família, aleluia, vai se dobrar ao Senhor Jesus Cristo, porque eles vão ver a glória de Deus na tua vida. Irmãos, quando Mateus é chamado por Jesus, vem a glória da segunda casa, pastor, porque ele era um galileu, que todo mundo desprezou, mas quando Jesus chamou, veio a glória da segunda casa. Tem glória da segunda casa na tua vida. Não desista, diz o Senhor, não desista, porque tem glória da segunda casa. Tem glória da segunda casa. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus chega para ele e fala: Mateus, tu está preparado? Tu está preparado para andar comigo? Tu está preparado para falar o que eu escrever, o que eu falo? Tu está preparado para pregar agora para os judeus? Eita Jesus, aqueles que falaram que você era um traidor. Tu está preparado para entrar na sinagoga, agora tu vai na frente e eu vou atrás. Deu para entender? Quem entendeu a revelação de Jesus? Aquela hora que Jesus, quando Mateus começou a ir na sinagoga com Jesus, Jesus ia na frente e Mateus atrás. Mas chega a hora, irmão, que tu vai na frente e Jesus só vai tomando conta. Jesus só vai tomando conta. Tu vai falando, tu vai pregando, tu vai cantando, tu vai marchando, e os anjos atrás de você cuidando de ti. A labassura decanta. Jesus está falando: eu estou colocando anjos na minha igreja para tomar recalabassura, o cuidado necessário. Faça a obra do Senhor, porque tem anjos cuidando de você. Tem anjo, vai na frente, porque agora é eu que vou atrás. Tu está preparado, agora tu vai na frente. Agora eu vou para a glória, Jesus falou. E agora você fica na terra para anunciar o meu nome. Sabe por que tu está aqui? Fala para o teu irmão, sabe por que tu está aqui? Porque agora é tu que está na frente. Jesus só vai guardando. Jesus já fez o que tinha que fazer, agora é você, irmão. Agora é você. Ah, mas o que
O que eu vou fazer na igreja? O que eu vou fazer na obra de Deus? O que eu vou fazer na rua? Faz a obra do Senhor. Mateus foi na frente. Mateus já entrava na sinagoga diferente. Os fariseus tudo vendo, Mateus entrando. Jesus atrás, vai. Porque eu vou falar uma coisa, se tu não for, pá. Passa o pé do anjo aqui, ó. Pá. Tem hora que Jesus tem que ir atrás. Tem hora que Jesus tem que ir na frente. Porque o pastor é assim, né, pastor? Moisés ia assim. Ele ia na frente, ele pegava aquele cajado que era assim, ele punha no pescoço da ovelha assim e vinha. Mas tinha hora que ele ia atrás. Que ele cutucava com a outra ponta do cajado. Vai. Oh, glória. Fala assim, é por prazer. Fala, eu amo Jesus. Eu falo de Jesus. Eu sigo Jesus. Aleluia. A Bíblia vai dizer que nessa hora Mateus começa a ir na frente, Jesus atrás. Mas Mateus também andava do lado. Mateus andava do lado de Jesus e anotava tudo. E ele falou, agora tu vai pregar para os judeus. Agora tu vai falar com os fariseus. Eu quero dizer uma coisa para você, tu vai falar dentro da tua casa. E às vezes você não vai nem precisar falar, porque vão ver a glória da segunda casa na tua vida. Quem crê, aplauda Jesus, porque é profético. Vai começar a acontecer milagre. Aleluia. Tu vai pregar para o judeu, tu vai pregar para aquele que não acredita, para o soberbo, para o altivo. Tu vai pregar, aleluia, para aquele que é muito sábio da sabedoria humana. Tu vai pregar para aquele que sabe tudo, que diz que sabe tudo. E Jesus vai dar um cala-boca. Eu estou profetizando, porque a tua palavra, ela vem de Jesus. A tua palavra vem das escrituras. Alamanto, decai. Ei, Deus está vestindo crente aqui, viu? Ei, decanta, lebarabassou, está vestindo crente. Quem recebe veste nova aqui, vai dando glória a Deus. Ei, Deus está trocando as tuas vestes. E aí, irmãos, chega um dia, Mateus já preparado, Mateus já diferente, Mateus já o Galileu diferente, transformado. Chega uma tarde, ele senta com Jesus, Jesus senta com a multidão, senta com os discípulos. E Jesus olha para Mateus e fala, anota aí. Olha, anota aí. Mateus, secretário, fala assim, eu sou secretário de Jesus. Tem gente que adoraria ser secretário de um presidente, né, na terra. Chique, né? Já pensou você ser secretário aí da rainha, do rei? É ruim, hein? Melhor ser secretário do rei dos reis. Todo mundo vai te olhar e falar, olha, ela tem intimidade, ela entra na sala dele, sai da sala dele, lógico, sou secretária. Eita, ela entra na sala do Santo dos Santos. Ela entra, ela abre. Como assim? É porque ela é filha. Ela é filha do dono da empresa, ela é filha do dono do universo. Ela entra e sai a hora que quer, não precisa de office boy, não precisa de mandante. Eu não sei se tu está entendendo, a porta está aberta. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus fala, Mateus, anota aí, havia um rei que resolveu fazer uma grande festa, uma bodas, para o seu filho. Está anotando, Mateus? Estou, Jesus. Está anotando essa historinha? Pois é, ela é parecida com o reino de Deus. Eita, olha só, olha só. Anota aí, Mateus. Anota aí, Fátima. Anota aí, Maria. Anota aí, missionária Cirlei. Anota aí, pastor Ricardo. Então Jesus, tomando a palavra, tornou-lhe a falar em parábolas, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um certo rei, que celebrou as bodas do seu filho, e enviou seus servos a chamar muitos convidados para essa boda, e estes não quiseram vir. Anota aí, Mateus.
Anota aí, Fátima. Muitos foram chamados, mas não quiseram vir. Tá bom, Jesus. Estou anotando. Sim, Jesus, que mais? Como é que é esse reino? É desse jeito. Havia um rei, chamou muitos convidados, mas muitos disseram assim: vamos não, estou ocupado. Agora, virei fazendeiro. Deus me deu uma fazenda. Não tenho tempo, tenho que cuidar das vacas, cuidar dos boi, dos macaquinhos nas árvores. Então vai você, eu também não posso, agora casei. Ih, pastor, agora casei. Agora o rei vem me chamar para ir numa festa, agora eu casei. Tenho que pôr a minha casa arrumadinha. Preciso arrumar meu apartamento. Paguei 100 prestações. 100 prestações eu paguei. Agora eu tenho que decorar ele. Não posso ir para a igreja. Não posso ir para a festa do rei. Assim é o reino dos céus. Espera aí, servos, eles falaram isso? O rei falou. Eles falaram isso? Não querem ir na minha festa? O rei falou. Não. Vou dar uma segunda chance. Pegou outros servos. Vai lá, convida eles de novo. Leva o convite do casamento da boda. Leva. Não é gostoso quando você chega uma noiva, um noivo chega na tua casa? Presta atenção nisso daí. E você recebe um convite. Você fala, ixi, vai ter que dar presente. Mas vai ter festa. É gostoso, né? É gostoso dar presente, né? Lembra dos reis que deram presente para Jesus quando ele nasceu? Né? Os 3 magos. Presente é bênção, viu, irmão? Aprenda a dar um beijo. Um beijo é um presente. É um dos maiores presentes. Não custa caro. Não custa caro. Fala para o teu irmão, não custa caro beijo. Abraço então, irmão. Porque tem crente que passa de cabeça baixa. Fala assim, receba meu abraço, irmão. É bom dar presente. Porque, irmão, é mais ou menos assim o reino do céu. Jesus me dá. Me dá, Jesus. Porque a gente só quer receber, ou não. A gente não quer dar, né? Não quer dar um afago para Jesus. Não quer dar uma hora de estudar a palavra como Mateus. Não quer dar uma obediência para Jesus. Não quer embrulhar uma obediência, pôr um laço vermelho e falar, Jesus, ó, tome a obediência, ó. Pá! E mandar um presente para o céu. Mas pede para Jesus jogar um presente lá das nuvens. Ou não? Eu peço. Só que eu preciso entender que casamento, bodas, é via de 2 mãos, pastor. Ele é meu amado e eu sou amada dele. Ou não? Custa um beijo? Custa um beijo quando você acorda? Tem crente que perde guerra porque esquece de falar com Jesus assim que levanta. Primeira coisa, pega o celular para ver a lista do WhatsApp, quem escreveu na madrugada. Que a pastora aqui às vezes escreve mais de madrugada. Que às vezes me dá tempo. Abre os olhos, irmão, não escova os dentes, não levanta da cama, assim, antes não olhar assim, deixa eu ver quem falou. Agora eu vou escovar os dentes. Agora eu vou jogar água no cara, para passar aquele sono de crente gostoso, porque o justo dorme um sono gostoso, ou não? Eu acordo zureta, assim, ó. Né, Bê? Acordo zureta e falo pro meu marido assim, peraí, deixa eu acordar. Aí toma café. Aí vai trabalhar, vai pro mercado. Aí vem aquela dificuldade ao meio-dia, aí você fala, Jesus, bom dia. Bom dia, Jesus, olha aqui, o caixa está me cobrando errado. Meio-dia. Meio-dia. Ou não. Ou tem dia, todo dia que você acorda crente. Ou tem todo dia que você acorda pronto para a guerra contra Satanás.
Ou você acorda todo dia um adorador de excelência? Vamos aprender a ser um adorador de excelência. Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Acordou de manhã, irmão. Senta na cama. Jesus, bom dia. Bom dia, Espírito Santo. Obrigada que eu dormi e acordei. Obrigada que eu acordei. Obrigada que meu marido aqui do lado acordou. Obrigada que meu filho acordou. Obrigada pelo trabalho que eu vou. Obrigada que eu vou no mercado comprar café ou aquela bolachinha no R$1,99 sem marca alguma. Obrigada, Jesus. Dá para dar um presente para Jesus? Dá para mandar um presente para Jesus, um beijo para Jesus assim que você acorda com um laço vermelho, antes de você pedir o teu presente? Eita, Jesus, ele já me ha programado, não é dessas coisas para falar. Obrigada, Jesus. Obrigada por tal salvação. Obrigada porque essa palavra se cumpriu, que Jeremias, Zacarias, Malaquias falou, Ageu. Obrigada, Jesus, pelo que Moisés falou. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, porque tu veio, tu me salvou, escreveu meu nome no livro da vida e ninguém mais tira. Ninguém mais tira. Fala assim para o teu irmão: ninguém mais tira. Você tem um nome no livro da vida. Assim é o reino dos céus. E aí ele chega, fala: é assim. Chamei essa turma, aí vai os outros servos. Por favor, o rei está chamando uma grande festa, uma grande bodas. Ei, vocês não quiserem levar presente, não leva, mas vai na festa. Porque tem gente que chega de mão vazia na frente de Deus. Chega só o pó, pastor. Eu cheguei. A gente não tem nada para dar, a não ser o nosso coração. O que a gente poderia pagar para Jesus se Ele é dono do ouro e da prata? E Ele diz assim: vem para a boda, não precisa trazer presente, não, só vem comer. Não queremos. Não queremos. Nós queremos ficar cuidando da minha fazenda, do meu apartamento, da minha casa, da família. Agora Deus me deu uma família. Agora Deus me deu um filho. Ixi, agora eu não posso mais ir na igreja. Agora não posso mais ir na festa do cordeiro. Não, agora não posso mais ir na bodas. Não posso. Diz que o rei ficou tão colérico, que ele disse assim: faz o seguinte. É verdade que mataram meus servos quando eles foram convidados? Matou. Agora é eu. Agora eu vou mandar o meu exército, não é mais servos, contra esses homicidas. Vocês leram aqui comigo? Mate todos e queime as suas casas. Vá para as praças e ruas, convide os coxos, convide os mancos, convide os doentes, convide aqueles que não são, convide os mal cheirosos, convide aqueles que têm feridas, convide aqueles tristes, os tristes de Sião. Vai lá, convida, porque a mesa está colocada, a mesa está posta. Sabe o que a Bíblia está dizendo, irmão? Que os judeus rejeitou, mas Deus chamou os gentios, aleluia, para essa grande festa. Eles rejeitaram a pedra angular, mas os gentios aceitaram. Diz que eles entraram, aleluia, ficaram tudo na porta da festa. E Jesus diz assim: alamanto decai. Ei, como eles estão rasgados. Aí Deus começou a olhar, o rei começou a olhar, falou: mas eles estão maltrapilhos. Meu Deus, eles estão aleijados. Meu Deus, eles estão feridos, sangrando. Eles estão horríveis. Mas prepara a veste. Prepara a roupa.
Prepara remédio, prepara band-aid, prepara escova de dente, prepara pente, prepara gel, prepara shampoo, prepara condicionador, prepara sandálias novas, prepara vestes brancas, prepara, porque eles vão entrar na minha festa. Sabe quem é essas pessoas? É eu, é você, porque Mateus escreveu aqui, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Chamaram os fazendeiros, os ricos, os cheios de saúde não quiseram, mas o Senhor trouxe para dentro da festa os doentes. Ei, você tem um motivo maior de gratidão. Deus já te salvou. Você era cheio de maldição, cheio de condenação, eu e você. Nós éramos rejeitados. Nós éramos daqueles que diziam pecadores, publicanos, recolhedores de impostos. Mas agora recebestes novas vestes. Receberam, e agora vocês têm um nome no livro da vida. E vão participar do jantar, da ceia do Cordeiro. Nesta manhã eu te convido, eu estou terminando para tu levantar do lugar que tu está. Alamaceira de canto, eu vou pedir para o louvor aqui, que nós vamos encerrar, que eu vou entregar a palavra. Pastor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, enquanto eles se preparam, irmãos, eu quero dizer para você, enquanto você serve a Deus, presta atenção, não se distraia, porque aqui é o tópico da mensagem. Enquanto você aceita o convite de Deus, enquanto você serve a Deus, Ele prepara tudo para você. Ele prepara a veste. Hoje eu recebi carona. Eu ia chamar um Uber. O pastor Ricardo falou: pastora, você está em casa ainda? Estou passando aí para te pegar. Falei: ô glória! Ele prepara carona. Ele prepara comida. Enquanto tu serve, enquanto tu aceita o convite de Jesus para a festa do Cordeiro, Ele prepara a sandália. Não te preocupes com o dia de amanhã. Olhai para os céus, olhai para os pássaros, eles não fiam, não trabalham, e Ele os alimenta. Olhai para os campos, para os lírios, não trabalham também, nunca se viu coisa tão linda como as flores que Deus fez. Você acha que de antemão Deus não vai preparar tudo para você? Eu quero, irmãos, eu sei que hoje está excedendo um pouquinho, mas hoje o Espírito Santo está tão forte nesse lugar. Da hora que a gente entrou, eu não sei se você percebeu. Eu não sei se você percebeu a glória que caiu desde que nós começamos a louvar. Sabe por que caiu glória? Jesus habita no meio dos louvores. Não é por causa do irmão A, B, C, D, não é porque eu estou pregando, mas é porque a tua glória, Jesus, o teu presente, quando você abriu a boca e diz assim: Senhor, eu te amo, para Ele foi um presente. Então Ele falou: agora eu vou lá, eu vou pegar o meu presente pessoalmente, o meu beijo. Você entendeu por que a glória está forte aqui? Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês, um testemunho. Eu sei que eu vou pegar mais 5 minutos, mas é importante. Logo depois do ano novo, eu comecei, o que eu falei, eu olho as redes sociais, muito a palavra de Deus. Eu acompanho uma pastora, que ela fala umas palavras assim, ela tem um testemunho muito forte, mas muito forte. E ela não é daqui, ela é de Brasília. E eu falei assim: nossa, que palavra abençoada. E eu vou escutando, me alimentando. Quando chegou na semana, acabou o ano novo, eu falei assim: puxa, Jesus, ela só prega assim, Goiás, Brasília, tudo. Eu falei: puxa. Aí eu fui olhar a agenda dela, nunca está em São Paulo. Eu falei: que pena. Não é o homem, irmão, não é o homem, mas é a palavra de Deus e o testemunho. Porque olha, irmão, se tem uma coisa que me edifica, eu não sei se você é testemunho, é você escutar que o outro recebeu um milagre, porque vocês vão receber milagre. Eu estou profetizando, vai ter milagre essa semana, viu? Porque Ele curou os doentes naquela festa. Ele falou: tó remédio, dá roupa nova.
Tem gente aqui ficando curada. Tem gente aqui que vai chegar no médico, o médico fala, mudou a história. Ei, decanta labassai. E eu disse assim, então o testemunho dela é muito forte. E eu falei, que testemunho lindo. Como Deus conhece o desejo do coração. Serve ao Senhor e Ele fará os desejos do teu coração. Aí eu peguei e falei assim, ô Senhor, o dia que ela for para São Paulo, eu vou num culto, para eu escutar o testemunho, porque ela conta partes. Mas eu queria escutar inteiro. Eu falei, eu vou num culto para escutar inteiro. Acabei de ter esse pensamento, a agenda dela abriu, ia estar em São Paulo. Eu falei, ô glória! Mas foi logo em seguida do ano novo. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí eu fui olhar tudo longe, interior de São Paulo. Eu falei, não dá. Só tinha um lugar mais perto, Monte da Luz. Era o mais perto, o único. Eu olhei para o pastor e falei, me leva. Ele falou, levo. Eu falei, glória a Deus. Amém. Falei, amém. Eu queria mesmo ir no monte com meu esposo. Às vezes, irmão, a gente vai com a igreja, vai com os amigos, e às vezes é bom você ir com o seu esposo, né? Para agradecer o teu casamento, agradecer os filhos que Deus te deu. E eu falei para ele, esse final de ano eu quero ir eu e você lá, queimar todos os pedidos, agradecer tudo que o livramento que eu tive do meu tombo. Eu quero. Aí eu falei para ele, vamos aproveitar? E a gente já vai, faz uma coisa e outra, e eu vou estar lá. Tudo bem. Um dia antes o carro quebrou. No sábado, que ela foi no sábado passado agora, teve no monte. Não, foi o outro. Não, esse aqui, do outro sábado. Então, o carro quebrou na sexta-feira. Nós íamos no sábado. Então, um mistério que nem eu sei explicar o que aconteceu. Estava andando com o carro. Quebrou mesmo. Não, quebrou o câmbio do carro. O câmbio, travou tudo. E o nosso carro é um carro simples, mas é automático. Automático. Ele deu um pulo, o carro começou a pular e travou na terceira marcha do câmbio, não saía mais e quebrou o câmbio, né? E aí na sexta-feira aconteceu isso. Aí no sábado, a gente vai tentar resumir o máximo, né, pastor? Aí chegou no sábado, eu falei assim, bem, vamos. Aí ele falou, mas o menino, o meu outro filho mais novo, vinha comer na minha casa. Eu falei, vamos já adiantar alguma coisa, né? E que eles vão vir aqui amanhã, né? Adiantar alguma coisa. Aí eu falei, tá bom. Aí como fizemos, aí limpamos a cozinha. Eu bem distraída, falei assim, pastor, agora bem, vamos limpar a cozinha rápido. Vamos embora, porque depois que eu caí, agora ele é meu ajudante, é a bênção da minha vida. Cozinheiro, lavador de louça. A bênção da minha vida, é verdade, ele é a bênção da minha vida. Aí eu peguei e falei assim, vamos arrumar logo e vamos lá para o monte. Ele, que monte? Ele já nem lembrava mais. Para o monte que você falou. Ele falou, mas o carro está quebrado. Eu falei, meu Deus, eu já ia tomar banho. Meu Deus, o carro está quebrado. Bom, eu ia ficar triste, mas não fiquei. O Espírito Santo me ajudou e falou assim, dá glória a Deus. Eu falei, glória a Deus, glória a Deus. Não sei o porquê, Senhor. Tem alguma coisa, não sei o porquê. Passou. Ficamos lá, recebemos nosso filho no dia seguinte, patati, patatá, patatá. Fomos andar na segunda-feira. Então. O carro. É que eu falo muito, você é calado, meu bem. A unção sua é calada. Espera um pouquinho. Aí o que aconteceu? Na segunda-feira, o carro não podia ter andado. Então eu fui procurar mecânico especializado em câmbio automático. Aí fui num que o meu mecânico indicou, que seria ali perto do Juventus, fui lá, estava fechado, na segunda-feira. Né? Aí eu falei, nós procuramos mais outros na internet, achei outro na Vila Bertioga. Cheguei lá, o homem que mexe não estava também. Aí voltando, aí eu passei num outro que estava aberto aqui na Chamantá, em frente à Paz de Barros, ele é especialista em câmbio. Aí eu mostrei para ele, ele falou, meu, teu carro quebrou na terceira marcha, ele entrou em modo emergência, chama, né? Você nem podia ter vindo com esse carro aqui, você não pode andar com um carro assim, que você acaba estourando todo o carro, né? Eu falei, e agora? Ele falou, vamos dar uma volta. Ele deu uma volta, olhou, ele falou, olha, o problema é o seguinte, foi um solenoide, ela está acusando que quebrou, nós vamos ter que trocar esse solenoide. Para começar a mexer, R$3.500. Para começar a mexer no solenoide. Aí a gente vai para o módulo, depois para os cabos e depois, por fim, para o câmbio em si. Vai ficar em torno de 12, 13 mil reais para arrumar isso aí. Eu falei, vou vender o carro, 12 mil reais para arrumar. Mas o câmbio automático é muito caro mesmo, isso eu tinha visto. Então, eu falei, então tá bom, eu vou até em casa e vou ver o que eu vou fazer. Ele, qualquer coisa eu volto. Antes disso, eu tinha ungido o carro.
Mas cheguei em casa, comecei a falar com ela, falei, tá difícil o negócio, não vai dar muito certo. Mas eu vou voltar naquele outro que vai estar de tarde, que não estava de manhã quando eu fui. Aí eu comecei a olhar na internet, o câmbio automático picanto quebrou na terceira marcha, o que faz? Por que acontece isso, né? Então, uns ali falando que vai ter que mexer, abrir o câmbio mesmo, vai ficar muito caro, custa muito caro, vai de 8 a 13 mil reais para mexer com isso. Aí eu mexendo lá, aí eu achei uma matéria no YouTube, de um carro Renault, o meu é Kia. Aí o rapaz falou, deu um reset no câmbio dele lá, eu falei, nossa, que estranho, né? Pegou, deu reset, colocou, olha que coisa maluca, ele deixou 2 minutos o câmbio no neutro, depois deixou 1 minuto no câmbio automático, depois voltou para o P, ligou e desligou. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, pera, eu vou no outro mecânico lá. Aí fui pegar a Paz de Barros, o outro era no Bertioga. Eu fui lá, pus gasolina na Paz de Barros, entrei na caixa d'água e falei, deixa eu fazer o que esse cara fez na internet, né? Aí ele deixei o carro ligado, coloquei 2 minutos no N, 1 no P e voltei. Desliguei e liguei o carro. Aí eu dei ré para ir até o mecânico. Quando eu dei ré. Quando eu saí, ele já entrou em primeiro. Eu falei, uai, entrou em primeiro, aí foi acelerando, foi de segunda, tudo automático. Mas a luz da injeção estava acesa ainda. Eu falei, vou no mecânico, isso aqui deve ser alguma coisa que daqui a pouco quebra de novo. Fui lá no mecânico, cheguei lá e falei, olha, eu não sei o que aconteceu, deu um reset no carro, eu já tinha falado com ele por telefone o que tinha acontecido, e o carro agora voltou a funcionar. O que é isso aí? Ele ficou meio assim, né? Não falou muita coisa, mas eu fui à luz. Eu falei, a luz está acesa. Ele pegou, ligou. Não, a luz está apagada. Apagou a luz da injeção eletrônica também. Eu falei, vamos dar uma volta. Ele deu uma volta com ele e falou, teu carro não tem nada. Eu falei, como é que pode? O outro falou que eu não podia nem ter saído de casa com o carro, porque estoura tudo o câmbio do jeito que ele ficou. Passaram lá, fizeram lá umas máquinas lá e identificou que o solenoide estava quebrado, tinha que trocar aquela coisa toda. Aí então, voltei para casa, tudo feliz da vida, né? Deus é fiel. E, na verdade, não precisei gastar nem um centavo. Esse processo que eu fiz, deu tudo certinho. O carro está aí, funcionando melhor que antes. Porque ele voltou a configuração de fábrica, né? Aí, gente, só para terminar, para vocês entenderem o que Deus fez. Ficou 4 dias parado o carro, a gente não podia nem ir na padaria. Aí eu falei para ele, vamos ungir o carro com a água que o pastor deu. Aquela água que nós levamos aqui, nós ungimos o carro. E eu falei, Deus vai dar uma solução para a gente. Deus vai dar. Ele sabe o porquê que quebrou, mas a gente não entendia porque quebrou e depois arrumou. Aí, eu olhando na rede social, eu vou ser o mais breve possível, gente, porque é um testemunho muito importante. Aí, eu olhando a rede social, entrou a pastora falando. E aquele dia que ela estava no Monte da Luz, ela ia embora para a Bahia, que ela tinha uma agenda na Bahia. Então, eu falei, amém, Senhor. Aí apareceu que ela abriu mais uma agenda em São Paulo. Aí eu falei, nossa, mais uma agenda, Deus está dando uma segunda chance. Eu falei, glória a Deus. Aí eu falei, deixa eu ver, deve ser bem longe, porque ela só longe. Aí eu vejo assim, Vila Prudente. Falei, não, peraí, Vila Prudente? Não, pera um pouquinho. Não é possível. Aí eu fui ver, eu falei, nossa, aí fui ver o nome da igreja, eu não conhecia essa igreja. Eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar dessa igreja. Peguei o endereço para ele, falei, vamos, eu vou sintetizar tudo assim bem rápido. Fomos. Aqui, ó, aqui do lado, dava para ir a pé. Se o carro tivesse ainda quebrado, dava para ir a pé. Só que aí, quando eu fui ver, a igreja era bem pequena, do tamanho da nossa aqui, como esse salão. Eu falei, mas ela só vai em igreja grande. Nisso Deus me despertou. Ela vai em igreja pequena também. Eu fiz tudo isso para você entender que você vai fazer o convite para ela vir para o Congresso das Mulheres. Alabassura de canta rebala. Eu tinha que ver ela não no Monte da Luz, mas aqui. De casa. Chegamos lá, pastor. Chegamos no horário, mas já não entrava mais ninguém. Ficamos na rua. Ficamos na calçada. Fora, e a gente pulava assim para escutar a palavra, né? Que já estava o louvor. E a gente, assim, eu falei para ele, ai meu Deus, o que Deus está fazendo? Falei, amém, eu vou receber minha bênção aqui fora. Aí a banda tocou. De repente o pastor disse assim, não, a pastora disse assim, gente, porque na verdade, gente, eu olhei para aquela multidão, eu queria ser a mulher do fluxo de sangue. Eu falei, gente, eu vou empurrar essa multidão
E eu vou chegar, porque eu quero chegar perto de Jesus. Não era perto da pastora. Tinha um propósito naquele lugar. Eu falei, eu preciso chegar nesse altar. Eu vou empurrar todo mundo e vou chegar lá. Eu falei, mas quando chegar lá, onde eu vou sentar? No colo da pastora? Porque assim, gente, não tinha lugar lá na frente. Eu falei, onde eu vou sentar? Aí vou ficar na frente todo mundo de pé? Quer dizer, a mulher do fluxo veio e ainda tapou a visão de todo mundo. Eu falei, não vou. Eu pensei nisso. A pastora falou, diácono, põe 4 cadeiras aqui, chama aqueles 4 ali, ó. Vem aqui. Ficamos do lado da pastora. Ficamos do lado da pastora, como se tivesse o primeiro a chegar. Dá glória a Deus. Enquanto você serve ao Senhor, Ele faz os desejos do teu coração. Aí nós sentamos aqui, ó. Do lado dela, ficava um palmo de mim aqui, ó. Da pastora que eu queria falar com ela. Que Deus falou, tu vai chamar. Sentei ali. Falei, não é possível, só 4. E lá na rua cheio. Falei, pastor, os últimos serão os primeiros. Lá fui eu. Nós já vivemos isso uma vez num congresso, né? Chegamos por último. Irmãos, sentamos lá. Recebemos a palavra. Qual foi a palavra, mulher do fluxo? Falei, Jesus, eu te toquei. Eu não mereço, mas eu te toquei. Será que eu consegui te dar um presente, Jesus? Agora entendi por que o carro quebrou, por que o carro arrumou. Não reclama, dá glória a Deus. Deus sabe de toda coisa. Acabou, irmão. Cheguei lá, falei, pastora. Ela falou, minha agenda só daqui 3 meses. Eu falei, tá bom. Sei que eu que tenho que entrar na tua agenda e não ser na minha. Ela falou, toma meu número, vamos conversar. Amém. Ontem o pastor, um missionário já falou para mim, ô pastora, como é que tá aí? Ó, vai me ligando, hein, que eu vou encaixar você. Falei, ô Glória, quem quiser acompanhar é Suzana Sheinadad, um testemunho muito uma forte. Pessoa impressionante. Muito uma forte. Pessoa. Vamos ver. Deixa eu contar. Gente, glória a Deus. Uma pessoa que não tem útero, não tem nada, teve um filho. Uma pessoa que faz hemodiálise todo dia, não pode falhar um dia. É inacreditável. Ela, não sei, só... Que ficou cega, está enxergando. Então, amém, gente. Ela vai estar aqui com a gente. Louvado seja o Senhor. Agora nós vamos ter que adaptar. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Levanta do seu lugar, nós vamos louvar o Senhor. Dê um presente para o Senhor agora. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. Enquanto você serve o Senhor, Ele prepara a veste, Ele prepara calçado, Ele prepara comida, remédio, Ele prepara tudo, Ele prepara milagre. Aquele que dizia, eu vou para o médico, vou operar, não vai mais. Aquele que dizia, eu ia morrer, não vai mais. Aquele que dizia, não tenho dinheiro para pagar as contas de semana, vai ter. Eu profetizo, né? Porque tu está na porta do rei, tu está na porta, Ele está preparando tudo. Enquanto tu serve, Ele prepara. Vamos louvar, pastor? Aleluia. Irmão.